Como que o Santos informou que o Neymar estava bem e agora a gente descobre que tinha uma outra gravidade. É uma lesão mais séria do que a informada anteriormente, do que foi informado anteriormente. Pelo menos nesse primeiro momento, o Neymar vai ficar, não vai ser cortado imediatamente. Claro que tudo pode mudar conforme os dias forem passando, porque a CBF tem até um dia antes da estreia para poder fazer a sua troca, né? Para poder cortar um jogador e substituí-lo entre os 26 que estarão disponíveis para a Copa do Mundo. Faltando 16 dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, para o início da Copa, com a cobertura completa da Jovem Pan, um exame que foi feito a pedido da CBF constatou que o Neymar não tem um edema, e sim uma lesão de grau 2 na panturrilha. Neymar está fora dos amistosos preparatórios para a Copa contra Panamá e Egito. E é uma recuperação, de acordo com o Dr. Rodrigo Lasmar, que concedeu entrevista coletiva nas últimas horas, vai levar de 2 a 3 semanas. Ou seja, possivelmente o Neymar também vai estar fora da estreia da seleção brasileira contra Marrocos. Mas aí entram várias perguntas. A primeira pergunta: como que o Santos informou que o Neymar estava bem e agora a gente descobre que tinha uma outra gravidade, que é uma lesão mais séria do que a informada anteriormente, do que foi informado anteriormente? Houve proteção ao jogador? E se fosse outro atleta, já teria sido cortado? O Neymar tem que ser cortado? O Ancelotti tem que manter o Neymar na convocação, porque o Ancelotti também disse que só convocaria jogadores 100% fisicamente, que estivessem 100% fisicamente. Como é que fica agora? Quero te ouvir, Vamp. Muito boa tarde. Boa tarde, Pedro, Flávio, boa tarde a todos, né? Você vê aí que vários jogadores, né, se lesionando em Copa do Mundo, ainda nem começou a Copa, tem preparação, ainda tem jogos amistosos, tem a própria Copa mesmo, treinamento. Todo mundo está sujeito a isso, né? A gente torce para que a saúde dos atletas esteja inteira, porque é um sonho jogar a Copa do Mundo. É uma coisa que para o mundo, né? 48 seleções, 3 países diferentes. E aí, Pedro, você pega o Neymar, eu estava olhando, ele machucou no dia 17 de maio, no jogo contra o Coritiba, em Itaquera, às 11 da manhã, né? Ele queria voltar. Lembra que deu aquela confusão? Volta, quem sai é o Neymar, quem não sai, deu aquele rebu. Então, se o Neymar já estava sentindo ali, imagina se ele volta e arrebenta mais ainda, ia estar mais arrebentado. Hoje, completando hoje 28, já tem 11 dias da lesão. O próprio Santos, né? Aí tá um embate médico agora, né? Eu tava vendo isso agora. O próprio Santos, e até o seu presidente, falou, acho que o Neymar joga contra o São Lourenço, né? Ele tava no grupo do Santos na Sul-Americana. Vai dar tempo de ele jogar contra o São Lourenço, foi um edema, não é nada demais. Já ele tá voltando, vai chegar apto para os treinamentos. E aí a seleção se apresenta, no primeiro dia, leva o Neymar para fazer o exame, que aí agora deu uma lesão de grau 2. Você vê que o Estevão foi grau 4. O Estevão vai levar 3 meses aí para se recuperar e com possibilidade até de cirurgia. Tomara que não aconteça. E o Neymar com a lesão de grau 2. Então o pessoal perguntou assim, mas lá no Santos o cara falou que era edema. Tá dando esse conflito, né? Sim, sim. Da parte médica. O médico da seleção falou, grau 2, vamos ver. E eu liguei para outros amigos meus, que eu tive a oportunidade de trabalhar no futebol, os médicos, falou que vai do biotipo de cada um também, do organismo de cada um. Hoje tem plaqueta, você pode fazer tudo para recuperação. Mas com a data de ontem, uns amigos meus da medicina me falaram, Vamp, ele pode estar apto a treinar, voltar no segundo jogo da Copa do Mundo. Mas vai do biotipo dele, de repente, né? Mas edema é uma coisa e lesão de grau 2 é outra. Tava até vendo agora alguns programas aí, chega aqui, né, que a gente acompanha, e todo mundo ligando para vários médicos. Eu digo, vou ligar também para alguns que eu trabalhei. Aí me explicaram tudo. Eu sei que é isso. Eu nunca tive lesão, já tive uma lesão de grau 2 na coxa, jogando um Bavia, final do Campeonato Baiano. Uhum. E aí ficou lá o sangue, lá, teve que fazer pulsão, botar agulha para tirar o sangue. E panturrilha é uma coisa muito mais séria do que coxa, viu? A panturrilha, meu irmão, quem tem câimbra, você vai no inferno. Quem joga futebol profissional, quando você tem câimbra na panturrilha. Então a gente vai esperar aí, né? O que o Neymar tem mesmo. E o que a Ancelotti falou, né? Que tem que estar todo mundo 100%, né? E agora? E agora, hein, Ancelotti? Agora a gente fala, e agora, José? Bora, hein? E agora, José? Mas não é José. E agora, Carlito? Como é que faz? Porque, Flávio, se você tem uma lesão, você tem que recuperar ela. Isso que o doutor me falou. Você recupera essa parte clínica. Aí depois você vai pra parte física. Porque quando você tá recuperando, você não tá treinando. Não tem como treinar. Eu acho. E aí depois tem a parte física. Então, tá esse debate tudo aí, todo mundo. Pra mim foi uma surpresa ontem, quando a seleção se apresenta. Tem atletas que vão se apresentar só no final de semana. O Brasil joga sábado. Até achava assim, não, o Neymar não precisa jogar esses 2 jogos amistosos, Egito e Panamá. Mas no dia de jogo de estreia tá apto. Agora tá todo mundo falando que não tá. E hoje tem a decisão da Liga dos Campeões. Tem 3 que jogam 2 que o Gabriel Jesus não foi, né? Tá na lista, mas não foi. Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e o Marquinhos pelo Paris Saint-Germain.
E se apresenta domingo, o Brasil joga no domingo à noite, no sábado. Não, domingo. Domingo à noite. Domingo à noite, esse é amistoso. Então vamos ver, né? No dia a dia, tudo vai de organismo de cada um. Mas aí que eu tô vendo que tá todo mundo batendo na tecla é porque o Carlito falava que tinha que estar todo mundo 100% apto, né? Sim. E como o Santos passou essa informação, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, falou numa entrevista, falou, se a gente precisasse do Neymar, ele entrava em campo. Contra o São Lourenço, aí pela Copa Sul-Americana. E de edema foi para grau 2. O edema é uma coisa. A lesão de grau 2 é outra. Aí fica essa pergunta, houve omissão, uma proteção ao Neymar? Mas tem isso também, Pedro, na parte da medicina, até o doutor me falou, que às vezes você joga para 3 semanas, para eles recuperarem em 10 e a moral fica pro departamento médico. É, né? Acontece muito isso. Muito. Jogar o prazo, né? 3 semanas, aí volta... Aí você recupera em 10 dias, o departamento médico é muito bom. Vamos ver, é Copa do Mundo. E falta aí praticamente 2 semanas para começar, né? O doutor Rodrigo Lasmar fez um breve comunicado, ele atualizou o estado clínico do Neymar, passou esse prazo de 2 a 3 semanas de recuperação, e é como disse o Vampeta, até onde a gente sabe, é a cura da lesão, é a parte física, é o ritmo de jogo, é a mobilidade do jogador. Então fica até essa pergunta, o Neymar deve ficar de fora da estreia? E, levando em consideração esse processo todo, eu acho que pode até mesmo ser uma preocupação para o Ancelotti para o segundo jogo da fase de grupos. Porque assim, a gente tinha essa expectativa no Ancelotti. Muita gente achava até que o Ancelotti não convocaria o Neymar, não só pelo físico, mas também pelo que apresentou no Santos. E ele vai lá e banca o Neymar. Agora tem essa informação. Se é o Tite, por exemplo, que treinou a seleção nas últimas 2 Copas, se é um técnico brasileiro, eu tenho certeza que hoje todos nós estaríamos criticando, toda a imprensa estaria criticando o técnico da seleção brasileira. Eu acho que não. Eu acho que não, Pedro. Não esperei você concluir, sabe por quê? Porque todos os treinadores brasileiros estariam com o Neymar. A gente poderia estar criticando o Ancelotti pelo que ele falava. Sim. Inteiro, tem que estar com saúde, tem que estar bem. Se fosse qualquer treinador brasileiro, eles iam aturar o Neymar. Eu já penso ao contrário do que você está falando. Tá vendo? Sim, sim. Vamos supor que fosse o Dorival, o Fernando Diniz, sei lá. Não, é Neymar, vamos esperar. O discurso seria deles lá atrás. Não, o Neymar é o principal jogador, vamos cuidar. O discurso de Carlito foi diferente. Então eu acho diferente o que você ia falar aí. Mas mesmo assim, talvez a gente não tivesse, não. Tem histórico, né? Você tem vários aí que você esperou. Esperou o Zico, esperou o Ronaldo, esperou o Romário em 90, esperou o Reinaldo. Eu tô falando pelo que o treinador falava antes da convocação, Flávio. Sim, entendi. É isso que eu tô falando. Um treinador brasileiro jamais ia falar, não, esperaria. Já estava desde antes. Já estaria Neymar mais 25. O que se parecia, o que o Walter tá falando, o que parecia para todo mundo é que ele nunca tinha convocado Neymar, lógico. Não é pra fazer teste, o cara que jogou 3 Copas do Mundo, mas é que tinha que estar todo mundo inteiro. Todo mundo inteiro. Chegar todo mundo inteiro. Ele sempre, toda vez que ele convocava a seleção, ele batia nessa tecla, né? Ele, nas coletivas dele, coletiva de imprensa, ele batia nessa tecla. É isso que ele vai ser cobrado. Ele falou que não era questão técnica, né? E sim a questão física. Entendeu? A questão física ia pesar pra convocação. Então eu nem esperei você concluir, que eu digo. Não, Pedro, é o contrário. Com o Ancelotti é o contrário. Mas mesmo assim ele levou, né? Mesmo assim ele então as críticas têm que vir em cima dele por causa disso. Ô Flávio, faz sentido manter a convocação do Neymar? Eu acho que assim, eu fico pensando a cabeça dos jogadores que não foram convocados, e aí entra o João Pedro, que pelas declarações do Ancelotti, ele ficou entre o Neymar e o João Pedro, na dúvida ali, antes de definir a lista. O João Pedro fica de fora e o Neymar é convocado. Agora, o que passa pela cabeça do João Pedro ao saber que o Neymar não está 100% fisicamente e que ele poderia estar nessa convocação, Flávio? Mas é o mesmo processo, Pedro. De outras vezes, tem jogadores que têm um tratamento diferenciado, como eu já citei. Né? Em 86, não lembro quem foi cortado pro Zico ficar, e o Zico não estava inteiro. O Tele levou todo mundo, depois ele fez 3 cortes na fase final. Então, acho que o Cerezo foi cortado no último momento. Teve jogador que foi cortado e o Zico ficou. E o Zico estava com uma dificuldade muito grande. Então, eu acho que é uma aposta que foi feita e acho que não é só o Neymar que está assim, não. Tem mais jogador, tem mais gente que vai precisar se recuperar. Que com a história do Neymar fica tudo em cima, né? Como é que tá o Alisson? O Bruno Guimarães. Tem alguns, entendeu? É que fica tudo em cima do Neymar. Mas eu acho que tem alguns que ainda não estão 100%. Vamos ver domingo o jogo, né? Quem é que vai jogar efetivamente. Mas eu acho que tem alguns jogadores. Claro, a situação do Neymar é pior porque ele não vem jogando e tal. Mas a aposta é essa, podemos contar com ele 6 jogos. Vale a pena sim ou não? Parece que eles optaram por tentar segurar para usar o Neymar em 6, 7 jogos. E nós temos aqui a versão do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, e também do médico do Santos sobre o Neymar, o que eles falaram aí durante a semana. Inclusive o Santos, o Marcelo Teixeira disse que o Neymar poderia estar em campo contra o São Lourenço pela Copa Sul-Americana, por se tratar de um edema. Se o Santos precisasse, o Neymar estaria em campo. Nós temos aqui a versão aí do Marcelo Teixeira, que também tem sido questionado nas redes sociais, pelos torcedores, pessoas do meio do futebol. Abre aspas para ele. Isso foi no dia da convocação, hein? O Neymar já conversou com o Cuca. Já se dispôs para jogar na quarta-feira contra o São Lourenço. Está à disposição do treinador. Há a constatação de uma contusão muito leve. Houve uma pancada. Ele vai tratar essa contusão. Mas nada que seja diferente. Se ele não jogar na quarta-feira, será mesmo muito por poupar.
mas ele poderá jogar na sequência do campeonato. No dia da convocação, Marcelo Teixeira, presidente do Santos. E tem também o Rodrigo Zogaib, né, que é médico do Peixe. Ele falou o seguinte: na quarta-feira passada, dia 20, abre aspas, Neymar tem uma pequena lesão na panturrilha, um edema. Uma pequena lesão. O planejamento, seguindo a evolução, é entregá-lo apto na próxima semana para a CBF, fecha aspas. Vamos para a Granja Comari? Vamos conversar com o Rodrigo Viga, com o Vitor Boni, trazendo mais informações aqui no Bate Pronto sobre a condição do Neymar e também a respeito do treino desta quinta-feira da Seleção Brasileira do Carlo Ancelotti. Muito boa tarde, Rodrigo Viga, Vitor Boni, bem-vindos aqui ao nosso Bate Pronto. Fala, Pedrão. Boa tarde para você, para a turma toda do Bate Pronto, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. O perfume hoje aqui é meio que de confusão, né, Boni? Porque, vamos lá, o Santos disse uma coisa, a CBF, através de um exame de imagem, constatou algo completamente, eu não diria completamente diferente, mas completamente mais agudo. Ou seja, o que era um edema virou uma lesão. O que era algo em que o jogador poderia até ter jogado pela Sul-Americana, segundo dizia o Santos, não esteve em campo, é claro, porque já estava provavelmente com essa lesão. E chegamos a esse ponto de a CBF constatar que foi uma lesão na panturrilha. E aí é que eu quero chegar a um determinado ponto que eu acho essencial e fundamental. Eu não quero apontar culpados, mas acho que está todo mundo errado nessa história. A gente não pode negar que o Neymar tem um grau de influência enorme no Santos Futebol Clube. Então as coisas ali acontecem, é claro, também por opiniões, por influência de Neymar Júnior, de seu pai e de todo o seu staff. Vamos lá. Ponto número 1. Ponto número 2, viu, Pedro, 20 espectadores internautas da Jovem Pan. Eu não estou aqui para desconfiar de ninguém, até porque eu não sou especialista, não sou médico, nem jamais me arvorei nesse campo médico. Mas o papel do repórter é conversar com as pessoas, conversar com aqueles que militam na área. Não existe a possibilidade de o edema virar lesão da noite para o dia. O cara dormiu com edema e acordou com lesão. Ou você espera um pouco cicatrizar, espera um pouco a situação ficar mais clara para você ter um diagnóstico mais preciso, Boni. Ou então, alguém está faltando com a precisão. Não fala que alguém está mentindo, porque tem sempre a turma do mimimi. Alguém está faltando com a precisão nessa história. E aí tem um detalhe. Se eu sou a Confederação Brasileira de Futebol, se eu tenho duas listas, se eu tenho dúvida se vou chamar o Neymar ou não, eu não vou me basear no laudo de terceiro. Eu vou lá e pego o seu Rodrigo Neymar. Você ganha muito bem pela CBF para ser médico do Brasil. Então vamos lá fazer um examezinho em Belo Horizonte, que tem um monte de hospital bom. Não vou fazer propaganda aqui, mas tem um monte de hospital bom. Você pode levar lá no Mater Dei, você pode levar numa perinatal, você pode levar onde você quiser. Não faltam opções em Belo Horizonte nas grandes cidades brasileiras. E aí, cabe à CBF, que está zelando pelo ativo dela naquele momento, que se chama Copa do Mundo ou pré-Copa do Mundo, fazer esse olhar, essa análise de perto, e não remotamente, porque senão vai acontecer o que já aconteceu muitas vezes, eu cobrindo seleção brasileira. Fulano de tal foi cortado porque estava com estria no bumbum, Boni. 3 dias depois, o cara estava jogando pelo time A, B, C, D, O, F da Europa. Com a distância continental, realmente é um pouco mais difícil. Mas com a tecnologia hoje, você manda o exame de imagem e o médico competente olha remotamente que tipo de lesão, que tipo de contusão. Então, acho que é um combo, é um pacote. E antes que você me pergunte, Pedro, eu já vou dar logo a resposta, porque eu falo pra cacete mesmo, não tô nem aí. Eu acho o seguinte, viu, Boni? Antes de passar o microfone pra você. A convocação do Neymar não foi técnica. Foi uma convocação comercial, também comercial. Então, eu não acredito que ele venha a ser cortado. A não ser que eu fale que, olha, essa lesão, em vez de ser 3 semanas, vai ser de 300 dias. Aí não tem porquê. Mas é no berço, é no seio do capitalismo. Na casa do Trump, que quer que essa Copa do Mundo dê muito certo por questões políticas, comerciais, mercadológicas, não apenas futebolísticas. Então, ele queria o Messi, mas está lá, ele queria o Cristiano Ronaldo. Que o Mojo está quase parecendo meu avô, mas vai estar lá pela seleção da Croácia, vai ter o Neymar. Então, já falei pra cacete de todas as minhas opiniões. Então, é isso, Boni. Muito boa tarde, prazer em tê-lo aqui em Teresópolis, na fria Teresópolis, pra você, na prazível Teresópolis. Muito boa tarde para você, Viga, para todo mundo na mesa. Não, e só para acrescentar, porque a gente sabe qual é o peso do Neymar em termos midiáticos, até dentro do elenco da seleção brasileira. Todos esses jogadores falaram com muito carinho sobre o Neymar antes da convocação do último dia 18 de maio, que gostariam de ter a presença do Neymar. Então a gente sabe que era uma expectativa muito grande e qual é o peso do Neymar, tanto em termos de imagem quanto em termos de carinho dentro da seleção brasileira dos jogadores. Até lobby, né? Casemiro fez até lobby pro Neymar numa entrevista que ele deu, dizendo que o Neymar tinha que estar dentro, entra aqui fora. O João Pedro também, e fez lobby e acabou ficando de fora. Só que a questão começa errado quando a gente tem a dúvida, né, com relação à condição física do Neymar. E a dúvida existia. Nossos colegas informaram que havia um conflito de narrativas. Podia ser só um edema, podia ser algo mais grave, e por isso a CBF esperaria até ontem a apresentação para definir, de fato, qual seria a postura adotada e para entender realmente qual era a condição física do Neymar. Eu acho que quando você não tem uma comunicação clara, as coisas já começam errado. Agora, informação com relação ao clima aqui. O holofote é todo do Neymar. O holofote não está em nenhum momento em outros aspectos da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, né, Viga? A gente está aqui vendo, aqui do lado, a imagem não está mostrando, mas tem 30 repórteres fazendo entradas para os seus respectivos veículos. E todos esses 30 repórteres falando sobre a situação do Neymar. Pelo menos nesse primeiro momento, o Neymar vai ficar, não vai ser cortado imediatamente. Claro que tudo pode mudar conforme os dias forem passando, mas a gente reforçou ao longo da programação da Jovem Pan que a CBF tem até um dia antes da estreia
para poder fazer a sua troca, né? Para poder cortar um jogador e substituí-lo entre os 26 que estarão disponíveis para a Copa do Mundo. Então, nesse momento, o Brasil vai esperar. Nesse momento, o assunto continuará sendo Neymar, a possibilidade dele estrear com a seleção brasileira contra o Marrocos ou não, e pouco vai se falar sobre os treinamentos, pouco se vai falar sobre o que o Carlo Ancelotti vai decidir em termos de escalação, e se isso é bom ou ruim, aí é que a gente vai descobrir depois, né, Viga? Eu já disse aqui no microfone da Jovem Pan, eu tô cada vez mais certo disso. Que o Ancelotti ele foi genial ao convocar o Neymar. Por quê? Porque tinha um apelo popular. Ele não resolveu bancar como fez o Filipão com o Romário em 2002, porque ele tinha também ali um cardápio bem vasto, né? Ele tinha o nosso querido Ronaldo Fenômeno, tinha Rivaldo, tinha Cafu, tinha Roberto Carlos, tinha Kaká no banco de reservas, Ronaldinho Gaúcho, então ele tinha um verdadeiro scratch na mão. Então, ao chamar o Neymar, acho que ele foi cirúrgico e estratégico. Por quê? Ele lança a luz sobre o Neymar. E o Neymar já também é desculpa pronta. Eu tenho dito aqui no microfone da Jovem Pan, acho que a gente vai fazer turismo nessa Copa do Mundo mais uma vez, nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. Mas toda vez que a luz vai pra cima do Neymar, tira um pouco do peso, né? É um pouco da carga em cima dos jogadores, dos demais jogadores e do próprio Carlo Ancelotti, que ao renovar antes do início da Copa do Mundo para um próximo ciclo, significa dizer que, para mim, a leitura foi essa que eu fiz. Olha, já jogamos a toalha. Essa Copa não vai dar. Então vamos deixar o Ancelotti trabalhar para o próximo ciclo durante 4 anos, porque quem sabe daqui a 4 anos essa meninada toda boa de bola que o Brasil tem, mas infelizmente não está disponível ou não vai ser aproveitada, pode dar frutos, pode dar retorno. Então acho que o Ancelotti foi genial chamar o Neymar. Vocês não queriam o Neymar? Então tá aqui o Neymar. Tá aqui o Neymar no grupo da seleção brasileira. Tá vendo qual é a situação do Neymar no momento? Tá vendo o que ele pode dar de retorno para a seleção brasileira? A situação, a condição física desse atleta? Então eu acho que o Neymar na seleção é desculpa pronta para o insucesso, viu, mãe? Não, eu já falei aqui na programação da Jovem Pan também, eu já teria, se tivesse no papel do Ancelotti, exposto, podemos dizer assim, o Neymar a esse tipo de situação, nos amistosos contra a França e Croácia. Colocaria para jogar, naquele momento ele estava em condições clínicas de ser convocado, e aí a gente veria o nível técnico contra seleções de grande porte, e que podem brigar por alguma coisa nessa Copa do Mundo e provavelmente vão brigar. Mas o Ancelotti preferiu talvez preservar o Neymar nessa situação. Eu concordo com você. Acho que foi genial o Ancelotti, se preserva, não pediram o Neymar, não falaram que tinha que ser convocado, que sem... Como que foi a expressão que utilizaram? Que sem o Mickey não existe Disney. Então, tá aí o Neymar, o assunto é o Neymar, e a gente vai falar dias e dias sobre Neymar. Né? Seleção treinando virou um assunto secundário, terciário. Exatamente, poucas informações sobre o que vem sendo esses primeiros dias de preparação da seleção brasileira, e o tema é todo de Neymar, Pedro e amigos da mesa.